minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Bom, desculpem o pequeno atraso, esses problemas técnicos, a gente tem mudado de sala também, mas enfim, é para vocês ficarem mais confortáveis. Como eu prometi na semana passada para os alunos de produção de conteúdo publicitário, e mandei mensagem também no final de semana para o pessoal de portfólio, trouxe hoje a Roberta Bichara. A Roberta é redatora publicitária na Macan, tem uma longa estrada aí, ela vai contar para vocês essa estrada dela na redação publicitária e como ela faz para tentar buscar referências, aquilo que a gente conversa sempre, que não dá para vocês começarem a criar do zero, né? Que o ideal é que vocês tenham referências, que vocês busquem referências. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como é isso. Eu vou pedir para ela não contar histórias pesadas sobre mim, porque a Roberta foi minha chefa, tá? Ela foi minha diretora de criação. Num momento um pouco obscuro da minha vida, em que eu fazia papel para embrulhar sanduíche do Bob's, mas meu pai se orgulhava disso, tá? Meu pai ia na lanchonete, comprava e dizia que foi a filha dele que fez o papel que embrulhava o sanduíche. Então, orgulho de pai, né? Acontece. Bom, estejam à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, pedir estágio, tudo é possível, ok, gente? Seja bem-vinda, Beta. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, desculpa, é muito estranho lidar com microfones, tudo, mas deixa eu mais ou menos contar para vocês quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E vamos lá, antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo, referências, aonde vocês buscam as referências, como é que vocês transformam a vida de vocês em referências, que isso é fundamental. E antes de eu começar, primeiro deixa eu só contar quem sou na fila do pão, né? Então, sou redatora da W Macan, eu sou redatora da W Macan há mais ou menos 1 ano, mas eu tenho quase já 20 anos de experiência profissional. Já trabalhei em agências de grande, médio, pequeno, micro e irrisório porte. Alguns jobs, eu concordo com a Elane, são jobs humilhantes que a gente foi obrigada a fazer juntas. Eu sou líder do coletivo Afetos, da W Macan, de raça e etnia. Eu sou mentora do projeto Goma, da Guiafro, mentoria de pessoas pretas dentro da W Macan, mas futuramente, se Deus quiser, você para todo mundo. Sou a mãe do Raul, o menino mais lindo do céu, assim, o menino mais lindo do mundo, coisa fofa. E a última parte, a parte mais importante, por favor, tomem cuidado da sua amiga Delane. Então, assim, me tratem com carinho, amor e atenção que eu preciso, tá? Sou muito carente. Mas vamos lá. Antes da gente começar a falar em conteúdo, referência, tudo, vou fazer uma perguntinha para vocês. Alguém aqui é digital influencer? É produtor de conteúdo? Tem um canal no YouTube? Tem um canal de TikTok? Alguém aqui faz resenha? Sobre o quê? Conteúdo esportivo, futebol. Só sobre futebol? Tem mais alguém aqui que faz? O quê? Faz sobre arte, comunicação. Então, o que vocês dois fazem para uma agência de publicidade é considerado conteúdo. O que vocês fazem, ou seja, não importa, por exemplo, você fala de arte, você fala de futebol, mas, por exemplo, alguém aqui pode ser blogueira de moda, alguém aqui pode ser uma TikToker que fala sobre livros, o BookTok, alguém pode ser, sei lá, alguma pessoa, qualquer pessoa aqui que produzir conteúdo, um conteúdo nativo, original, para alguma rede social, pode ver. Ela pode ser considerada, sim, uma produtora de conteúdo. E existe uma área dentro das agências de publicidade que se chama conteúdo. É uma área onde a gente vai filtrar os influenciadores. Vou contar um exemplo agora real. Há menos de 1 mês atrás, a gente precisou especificamente de um produtor de conteúdo infantil que jogava um jogo específico. Por incrível que pareça, a gente achou um garoto, um molequinho de 8 anos de idade, que o canal dele tem mais de 4 milhões de pessoas, e a única coisa que ele faz é jogar esse joguinho desgraçado, sabe? E assim, a gente precisou desse cara, a gente conversou com ele e tentou agilizar tudo, fazer esse trâmite. E essa área de conteúdo é quem filtra ou quem tenta transformar a criatividade
em conteúdo para as redes sociais. Só que eu estou indo um pouquinho mais além. O que eu estou falando aqui de verdade? O conteúdo que eu quero mostrar e falar com vocês vai muito além do conteúdo que vocês produzem na internet. Quem é digital influencer, ou quem faz um post que viraliza, ou quem faz um TikTok que viraliza. Ele vai muito além disso. O conteúdo que eu quero falar com vocês é algo intrínseco. Eu estou falando da bagagem cultural. Se a Elaine, por exemplo, passar um trabalho, o mesmo trabalho, por favor, crie um roteiro de um filme de 30 segundos. Se ela passar esse roteiro, esse job, essa prova, esse exercício, para cada um de vocês, falando, crie um roteiro de 30 segundos sobre, sei lá, sobre o pão de queijo, sei lá, o pão de queijo do Rei do Mate. Se cada um de vocês fizerem, cada um de vocês vai apresentar alguma coisa diferente. Sabe por quê? O nome disso é bagagem cultural. E o bagagem cultural não é só aquilo que você vê, não é só aquilo que você lê, não é só o livro, não é só o que você consome na internet. Vai muito além disso. Pode passar. Aí vocês podem brincar de onde está o óleo, tá? Porque assim, é o filme, é a música, é o show, a cerveja, é o barzinho com os amigos, é o futebol no Maracanã, é o almoço na casa da avó, é a conversa de esquina, é a missa, é o culto, é o centro, é a sala de espera do médico, é a situação ruim, é você acordou de pé esquerdo, você acordou de pé direito, ou é a academia, é a Smart Fit que tá cheia, é o não sei o quê, é o novo rap, não é rap nenhum, é a MC Loma, a briga da MC Loma com a Gêmea Lacração. Gente, tudo isso que vocês vivem, consomem, respiram, isso serve de influência para a criação de vocês. Mas aí, obviamente, todo mundo vai se perguntar aqui, tá, legal, mas eu não quero ser redatora, não quero participar de criação, não quero nada. Eu quero ser uma alta executiva ou um alto executivo de uma grande empresa. Tá, legal, mas são vocês que vão aprovar as peças que a agência vai fazer. São vocês que vão dar o finalzinho, a cartada final, no que a agência ou que o departamento criativo vai mostrar. Então, vocês têm que ter referência, sim. Não importa quem vocês queiram ser no futuro. Vocês precisam de referências boas para aprovar coisas boas e para ter coragem de colocar na rua coisas boas. O que eu estou falando aqui, por exemplo, talvez quando vocês já atingirem um auge profissional, se Deus quiser, sei lá, eu já vou estar numa casa em Maragogi, tomando, sei lá, tomando minha cerveja no fim de tarde, escrevendo qualquer coisa de livro que não seja nada de redação publicitária. Mas é importante que vocês já comecem a ter referências desde já. E aí a gente vai para o segundo passo. Ter referências da vida é importante? Claro que é fundamental, na verdade. Tudo que você vive. Eu vou mostrar aqui algumas referências que são referências pessoais. Óbvio, eu odeio autorreferência, eu acho que é quase um narcisismo patético, mas já que eu estou falando de criação publicitária e eu estou falando de referências e como a vida influencia nisso, é óbvio que eu vou mostrar algumas coisas minhas. E a gente tem exemplos. Além do exemplo que você tem na vida, é fundamental que vocês tenham referências do que está sendo feito. Alguém aqui foi impactado com alguma comunicação que chamou realmente a atenção de vocês, sei lá, na última semana? Alguém? Quem? Pode falar, como aqui é privado, pode falar marca e pode falar o que te chamou a atenção. Oi? Pode falar. Não. Não, pode falar. É porque eu não lembro exatamente uma específica agora, mas todo dia tem alguma coisa que chama atenção, tipo, quase me compete como consumidor. Então, vou mudar a pergunta. Algum post ou algum vídeo de uma influencer que você gosta te chamou a atenção? Ela estava mostrando algum produto? Sim. Ela estava fazendo, por exemplo,
um review de algum produto, de algum skincare, ou de alguma coisa matável, ou de um jogo. Então, isso é propaganda. É isso que é roubar no jogo. E eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês de propaganda que não é propaganda. E aí, a produção de conteúdo, o que vocês estão fazendo, vai ajudar muito mais. Então, tudo é referência para o seu processo criativo. As peças que, por exemplo, participei ativamente, eu vou falar, eu vou contar para vocês como a gente chegou nessa história. Eu vou passar. E eu não sei se vocês repararam, mas tudo nessa apresentação ela tem um cunho de uma referência de coisas que eu gosto. O Paul, realmente o único programa, o único reality show da família brasileira que deveria ser passado em TV, melhor do que Big Brother, desculpa. Star Wars, ainda não coloquei nada de Indiana Jones, mas não tem, infelizmente não dá, mas vamos lá. A primeira peça que eu quero mostrar para vocês é um case da Macan. Eu não participei desse case, eu entrei no meio do processo. E fake news, combate ao assédio, matérias pagas online, um dos maiores cases da publicidade de 2022. Qual que é a história? A L'Oréal é uma marca feminina e feminista. Esse é o lema da L'Oréal. E eles têm uma plataforma de treinamento contra assédio nas ruas, que é o stand-up. Um dos maiores é baseado em 5 Ds, que são 5 palavras específicas, mas uma coisa que esse treinamento fala é o seguinte: você precisa saber o que é o assédio, tanto homens quanto mulheres, para combater o assédio. Só que como é que a gente consegue saber o que é assédio se a gente está vivendo num país em que só 1% das pessoas leem matérias pagas? Como é que a gente vai saber e conhecer, por exemplo, um caso de um assédio público, de um assédio muito contundente, sendo que você tem milhares de fake news espalhadas? Então, o que a L'Oréal fez? Óbvio, com o pessoal da Macan. Subverter a ordem. Ao invés de anunciar, fazer propaganda, eles pegaram a verba de comunicação, olharam para o Globo e falaram assim: oi, Globo, tudo bom? Globo, diversos portais. Então, se alguém clicar numa matéria sobre assédio e essa matéria for paga, eu vou pagar para a pessoa ler, tá? E esse case, essa estratégia, que é aparentemente muito simples, foi um dos maiores cases de publicidade do ano passado, ganhando. Bom, esse foi um dos cases mais premiados do ano passado. Até que esse ano eu estou na Macan. Aí chegou o Job. Amiga, por favor, vou fazer o Paywall Down 2.0? Assim, como o sarrafo já estava alto, a gente fica com muito mais medo. Mas aí a gente partiu para uma coisa, que esse eu posso falar que eu participei ativamente mesmo, próximo case. Pode passar. Esse eu participei ativamente. O que foi? Se no começo, ou se no paywall, a democratização da informação era o grande chamariz da ideia, e para isso a gente pagou para as pessoas lerem as matérias, o segundo passo foi um passo um pouquinho mais divertido, ou menos divertido, depois eu conto por quê, que foi. Tá, adianta você pegar e ler sobre o assédio, sendo que você continua perpetuando o assédio nas ruas. E como é essa perpetuação? Através das reprises. Se você for pegar qualquer matéria hoje em dia, ou se você, por exemplo, resolver, talvez não seja da época de vocês, mas Mulheres Apaixonadas, ou qualquer outra novela antiga, vocês vão ficar boquiabertos, porque a quantidade de cena bizarra que você fala assim, gente, como é que a gente normalizava isso? E normalizava. E esse foi e na verdade vocês são privilegiados, que vocês estão vendo esse case em primeiríssima mão.
A gente finalizou esse case para Cannes na quinta-feira passada, então vocês estão sendo uma das primeiras pessoas realmente a verem. Contextualizando, todo serviço de streaming, você tem pré-roll, 10 segundinhos. O que a gente fez foi, a gente criou uma série de ícones baseados no treinamento stand-up da L'Oréal. São ícones que mostram diversos tipos de assédio. Humilhação pública, assovios, toques não consentidos. A gente criou esses ícones e a gente comprou mídia como se fosse uma coisa normal. A gente comprou a mídia, só que ao invés de colocar uma propaganda, sei lá, do novo Elseve, ou colocar uma propaganda, sei lá, do novo sérum hialurônico, a gente colocou os ícones. E ainda chamou, faça um treinamento em l'oreal.com.br. A gente usou a mídia a nosso favor no pré-roll do serviço VIX, especificamente no VIX no começo, mas se Deus quiser isso vai ser ampliado, para combater o assédio, falando, essa obra aqui pode conter. A gente não está criticando a obra, a gente não está criticando quem fez ou os atores que participaram, mas a gente precisa criticar o comportamento. Então, o que a gente fez foi só sinalizar que aquela obra talvez tenha alguma coisa mais sensível, digamos assim. Mas uma das poucas curiosidades a gente fez uma força-tarefa dentro da Macan, tanto homens quanto mulheres, para ficar vendo novela e catar cenas de assédio. E eu tô falando sério, durante uma semana, eu acho que eu tava falando já espanhol, porque assim, eu tava vendo tanta novela ruim, o roteiro é ruim, a atuação é ruim, a trilha é ruim, eu juro por Deus, eu quase me deu um desespero, gente. Eu já tava, Teresa, gente, horrível, nunca façam isso pro trabalho de vocês. Vai ganhar prêmio, vai, mas é o mínimo de sanidade mental, mas agora já tô bem, tô vendo coisas normais. Esse é o case também da Macan. Obviamente, como está sendo gravado, eu tenho que puxar saco do meu chefe. Esse é o case que foi um dos maiores cases, eu acho, eu acho que da Macan. E foi um case que mudou, que foi aquela coisa. É igual como está tendo agora a discussão da Pequena Sereia. Ai, sereias não são pretas. Amor, sereia não existe. É a mesma coisa. Ai, Papai Noel é branco. Desculpa, eu preciso contar para você agora também que o coelhinho da Páscoa não te traz o vinho. É sério isso? E a gente fez, a Macan fez exatamente isso. Só que a Macan teve a grande ideia que não é você criar um Papai Noel preto. É você criar um Papai Noel preto com uma Coca-Cola te dando suporte e você e a Coca, que são Macan, uma das maiores agências do país e um dos maiores grupos de comunicação do mundo, com a Coca-Cola, que era cliente, e olhar para a cara da Globo e falar, topa fazer o especial de final de ano com a nossa ideia e a gente chama uma roteirista, a gente faz uma roteirista preta criar isso, foi só bora. E surgiu uma coisa que foi espetacular e para a noite de Natal foi realmente uma mudança de panorama muito grande. Então, por favor, futuros publicitários, futuros amiguinhos de profissão, não importa quem vocês sejam, se vocês estiverem lá do meu ladinho na agência ou se vocês estiverem, por exemplo, com um cliente, lembre-se de terem coragem para aprovar um bichinho desse, tá? Agora, pelo amor de Deus, a gente está muito emotivo, a gente está falando uma coisa muito séria, né? É só assédio, aí o Papai Noel, quebra de paradigma, pelo amor de Deus. Publicidade também, entretenimento, fazer a gente ou rir ou pensar. E aí a gente pensa, quando eu falei lá no começo que tudo na vida é referência, sabe o que é uma referência que tá todo mundo usando? O tal do inteligência artificial. Eu vou colocar, eu vou criar, sei lá, a imagem da minha campanha vai ser feita por inteligência artificial. Sei lá, eu vou criar uma coisa e vai ser feita por inteligência artificial. Gente, o McDonald's fez isso, só que de um jeito completamente diferente, num show de simplicidade. E é um filme maravilhoso. E hiper simples de ser feito. Eles pegaram uma referência, os criativos pegaram uma referência que está hiper atual, que é uma bola que está quicando, que todo mundo está usando, e resolveram fazer de um jeito que só o McDonald's pode fazer. Isso é simples e tão genial que, primeiro, o redator não precisou escrever esse roteiro,
que foi feito pelo ChatGPT. Esse filme não teve produção, esse filme não teve trilha, esse filme não se duvidar, precisou de produtora de áudio. Meu Deus, olha isso. Então, simplicidade e as referências que você tem na vida, eu juro por Deus que alguém, assim, eu imagino a dupla criando esse filme, que foi, vamos entrar lá e vamos ver o que é? Pronto, fizeram uma pergunta, um olhou para a cara do outro e falou, vamos, então. Criaram e é maravilhoso. Por que a vida pessoal de vocês influencia na criação? Isso eu posso falar uma coisa do fundo do meu coração. Além de eu ser uma pessoa que eu tenho cabelo, obviamente, deu para reparar que eu tenho cabelo crespo, né? Eu odeio o barulho de secador de cabelo. Assim, é um dos barulhos que eu mais odeio na minha vida. E um dia, na agência, chegou para eu criar um spot sobre a maior rede de beleza, a maior rede que cuida de cabelos crespos. O que é o inimigo do cacho? Secador. Eu juntei na minha cabeça Lé com Cré e saiu isso. O que o ódio não faz? Acordar na força do ódio na base de secador dá isso. E olha só, se vocês tiverem sobrinhos, filhos, irmãozinhos pequenos, olhem para eles todo santo dia, que tem comerciais memoráveis, que hoje que eu sou mãe eu lembro. Só quem é mãe, ou quem tem uma criança pequena em casa, sabe quem é esse moleque. Eu vou até depois enviar para a Elaine, é que eu não consegui achar o exemplo, de um comercial da Volkswagen que foi hiper premiado, que era, o comercial era pelo prazer de dirigir, e era uma criança, sabe aquele desenho de ligar pontos? O comercial era criança ligando ponto, a bola para o jogador. Quando era o carro Volkswagen, ela começou a rodar. O comercial terminou assim. Gente, comercial hiper simples, não trouxe na apresentação, mas eu vou trazer para vocês. Vou enviar para a Elaine. Eu amo esse case mais do que qualquer coisa. Quando alguém viaja, e todo mundo aqui já deve ter viajado pra caramba, se, obviamente, vocês não, mas alguém sempre pega e olha a avaliação dos restaurantes. Ou pelo menos fala assim, poxa, a cidade tal tem um restaurante tal. Talvez esse restaurante seja legal, não sei. E uma marca de ketchup, o ketchup é premiado, resolveu olhar para os piores restaurantes de Berlim, os piores, tipo, o que ninguém vai, o que só tem nota ruim, o que... E eles falaram assim, gente, vou ajudar a fazer com que esses restaurantes aumentem um pouquinho a nota. Sabe qual foi a única estratégia? A gente vai dar ketchup para vocês, coloca na mesa. Aí depois vocês pedem para as pessoas virem julgar de novo vocês, ver se aumentou. Outro case hiper premiado do ano passado. O slogan também é muito bom. E isso é uma estratégia absolutamente ridícula, que com certeza veio do hábito do ser humano de olhar a classificação dos restaurantes. E aí uma marca de ketchup achou isso genial. E realmente foi. E todo mundo pegou. Gente, esse case é algo que eu não consigo nem verbalizar para vocês do quão legal ele é. Você pega, todo mundo aqui, ou pelo menos já está sabendo da treta entre a MC Loma e as irmãs, como é que é? Gêmeas Lacração. Gente, eu li isso hoje no Globo, eu fiquei absolutamente louca pela história. Só que isso foi verdade. Alguém do banco leu uma matéria em que a MC Loma não conseguiu pagar alguma conta por causa da unha grande. A unha de acrigel enorme. Que ela não conseguiu enfiar o cartão, não conseguiu digitar, eu acho. É difícil, tá? Sim. Alguém do banco viu essa matéria e mandou para o pessoal da agência. Olha o que eles criaram, gente. É genial. É surreal. Então, se vocês um dia estiverem procrastinando na internet, vendo resenhas famosas e vendo coisas absurdas, vocês não estão procrastinando, tá? Vocês estão pegando referência para a vida de vocês para vocês criarem ou aprovarem coisas interessantes. Sempre pensem nisso, por favor. Nenhuma besteira é besteira, tá? Acho que a gente já viu bastante, né, de unha card. Isso eu acho que, aproveitando que vai ter Copa do Mundo esse ano,
é exatamente o case que todo mundo conhece, em que se você é uma marca de batom que patrocina, você é uma marca de batom, quer dizer, você é uma marca de beleza de beauty, que você tem um batom de longa duração, longuíssima duração, que não sai por nada, e você tem a maior jogadora de futebol do planeta Terra numa Copa do Mundo. O que você faz? Ah, meu Deus, eu não vou aproveitar essa oportunidade, vou deixar ela passar, tipo, igual a bola. Não, amor. E a Avon, eu tenho que bater palma para isso, principalmente porque assim, a grande maioria aqui são mulheres, e um dado muito importante, apesar do mercado ter mudado muito, ter crescido muito, ter evoluído muito, o número de mulheres na liderança criativa, quando eu falo pode ser criatividade dentro de empresas ou dentro de próprias agências, ainda é muito reduzido. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para criar coisas como isso. Isso é importante. E, gente, o resto é história, porque isso é genial demais. Essa frase que eu falo basicamente quando jovem. Eu recebo a choro e começo a passar rindo. Não, mas sério. Gente, e até hoje o Power Stay é um sucesso de vendas. Tem que ver agora o que a Avon ou qualquer outra marca de beleza vai fazer nessa Copa do Mundo, que com certeza alguém vai aproveitar a oportunidade. Então, quando você pensa em Páscoa, chocolate, claro. Ela falou assim, meu irmão, acabou, tô um pouco me lixando se Páscoa é chocolate. Eu quero ser uma marca que seja lembrada na Páscoa. O que a gente faz? Chama o Defante. E o que a gente faz? Chamar o Defante não tem nada. Todo mundo pode chamar. Vamos pedir pro pessoal do Twitter criar música? Um jingle? Vamos. Mas, poxa, Guaraná é brasileiro, Defante é brasileiro. Então tá, vamos falar que o novo símbolo da Páscoa do Brasil é o vira-lata caramelo? Bora, vamos falar. Novamente, qualquer besteira que vocês vejam na internet, tudo é referência, meus amores. Qualquer besteira mesmo. Inclusive, você vê alguma piada com o Defante e, o que você acha que o pessoal do Twitter criar a letra do jingle? Ótimo. Pronto. Então, de novo, qualquer coisa que vocês fizerem vão influenciar. Isso daí, nesse eu posso falar que eu acho que é a peça mais bonita do meu portfólio. A L'Oréal, ela tem uma campanha global chamada Lessons of Worth, em que a Viola Davis já falou, a Kate Winslet, todas as embaixadoras da L'Oréal ao redor do mundo já falaram. E o filme é muito simples. É a protagonista, um preto, olhando para a câmera, falando. Chegou a minha vez de falar da Thaís Araújo. A Thaís Araújo deveria falar um texto. Eu não sou a Thaís Araújo. Eu não tenho a vivência dela. Mas foi um processo de conversa. Eu, a cliente, ou seja, o cliente que eu falo, o pessoal da L'Oréal, e a Thaís Araújo sentando 3 mulheres juntas para criar um texto que foi falado e com vivências especiais da Thaís Araújo. É uma peça a qual eu me orgulho muito porque, primeiro, é um vídeo que ele tem a função de inspirar, mas eu acho que na interpretação dela, do jeito dela, eu acho que foi um pouquinho além disso, foi uma coisa realmente que foi o motivo de ter visto ser gravado, foi emotivo de ter criado um pouco desse texto. Obviamente, ela forneceu informações, eu tentei materializar isso de um jeito publicitário, mas foi uma coisa realmente muito legal de fazer. Ou seja, 90% do crescimento da peça foi por causa da Thaís Araújo interpretando esse texto, chorando onde tinha que chorar. Gente, é sério, foi bem legal de ter feito isso. Eu vi uma versão desse vídeo que circula pelo Instagram da Viola falando New World. É um trecho de uma campanha, então isso você está compartilhando aí com as suas amigas. É a mesma campanha. Quando você olha a Viola Davis falando I'm worth it, é a Thaís Araújo falando você vale muito. É a mesma campanha, só que, obviamente, cada país grava com a sua embaixadora diferente. Aqui no Brasil é a Thaís Araújo, a gente tem, por exemplo, a Camila Cabello, a gente tem a Viola, a gente tem a Kate Winslet, a gente tem algumas outras pessoas, assim, é bem interessante vocês pesquisarem a campanha,
até para vocês verem em relação à produção textual, emoção. E esse é mais um filmezinho que seria muito legal pegar um lencinho, que essa peça é uma porrada e com certeza ela surgiu de uma informação que ninguém tinha, ou que pelo menos pouquíssimas pessoas conheciam. Ou seja, a pesquisa que você faz influencia na sua criação. Então, só para variar, é uma informação que estava jogada na internet e uma marca se aproveitou dela para criar algo realmente relevante. Então, de novo, qualquer pesquisa, a vivência de vocês, ou, por exemplo, você que adora futebol, talvez tenha a história de um jogador que seja um jogador que ninguém conhece e que no futuro vai inspirar você para criar um grande case de publicidade contando a história dele. Tem várias coisas que a gente vê, ouve, e tudo que vocês lembrarem que são coisas interessantes, mas que no começo não tenha relevância nenhuma na vida de vocês, tenta sempre guardar, tenta sempre notar, porque isso pode um dia vir a ser alguma coisa que vai dar um start, vai ser um gatilho para criar uma coisa mais interessante. E agora, por último, não menos ordinário, e também para não cansar vocês, o que um erro audiovisual pode representar? Você imaginou que um cara que joga game todo santo dia, sempre vê esse erro, um cara que consome muito, vê esse glitch, alguém teve ideia de usar esse recurso, que para o resto do mundo é um erro, para falar de uma doença muito séria. E também é uma peça que foi lançada, na verdade, esse ano, em janeiro de 2023, e ela já ganhou alguns prêmios pelo mundo. Bom, pessoal, agora a gente chegando ao fim, juro por Deus que não tem nenhuma peça triste para chorar ou que faça a gente... Ah, tem mais uma! Gente, é Dia das Mães, vamos chorar? Então, essa foi todo mundo deu beijinho na mãe de vocês ontem, deu um abracinho, ou pelo menos assim, quem não tem mãe, por exemplo, não tem, tá tudo bem pra mim, aí dá assim, quem cuidou de vocês, assim, presentinhos, importante, sem ser chocolate, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, a gente hoje em dia, ao longo dos anos, a gente tem uma construção de você pegar discussões sociais, exemplo, discussão sobre o racismo, discussão sobre igualdade de gêneros, discussão... Você traz essas discussões que estão fervendo na internet, você traz para o mundo da propaganda. Isso é refletido na criação, nas peças, nas marcas, no posicionamento das marcas. Só que uma das discussões que sempre vai fervilhar nessa época do ano, que é a maternidade real, que é a maternidade real, que, meu Deus do céu, mães não são super mulheres, piriri pororó. Então, essa discussão hoje em dia, principalmente por causa da data que foi ontem, está muito aflorada. Mas uma marca, lá em 2012, resolveu levantar essa bandeira. E esse comercial é um dos clássicos da propaganda mundial, porque é um filme simples, bonito, e que aí, por causa desse filme, levantou-se diversas questões que hoje em dia a gente tem a discussão das marcas. Ou seja, o comercial de Dia das Mães, que é para você chorar até amanhã. Eu, pelo menos, toda vez que eu vejo isso, eu choro. Mas é igual, gente, mas é igual o Marley e eu. Eu não tenho um labrador, eu tenho um vira-lata. Eu vejo o Marley e eu abraço meu cachorro. Esse comercial é a mesma coisa para mim. Só que agora sim, terminando, não tem mais um case para ninguém chorar aqui, pelo amor de Deus, nem para rir. Mas o que é importante? A gente tem nossas referências pessoais, mas é importante a gente saber o que está acontecendo no mercado. Sabe por quê? Vocês não precisam, por exemplo, tem muita propaganda, tem muita peça, tem muita estratégia de marketing que todo mundo começa a bater palma. Eu adorei, fantástico, genial, incrível, piriri, pororó. Pessoal, vocês não precisam gostar da mesma coisa que todo mundo. Mas é importante vocês conhecerem o que está sendo feito para vocês começarem a criar os seus próprios critérios. Exemplo, você não precisa amar uma peça, uma propaganda, mas talvez ali vai ter uma coisa que você começa a falar assim, poxa, eu gostei.
do comercial novo do Burger King com o Ronald. Eu adoro o comercial, eu acho hiper sarcástico, eu acho engraçado demais. Eu já escutei que tem gente que não gostou. Mas, igual, na minha percepção, eu gosto da peça porque o texto é muito divertido. Algumas pessoas acham que não, por outros motivos. E você, começando a ver o que o mercado está fazendo, o que está sendo feito por diversas marcas, ajuda a criar o seu próprio critério técnico. E onde a gente pode ver isso? A gente pode ver no Clube de Criação de São Paulo, que agora é o Clube de Criação do Brasil. O Clube de Criação, que é a maior instituição sobre criação publicitária aqui no Brasil. Todo santo dia eles colocam referências de peças, eles colocam coisas que estão sendo lançadas, eles colocam notícias do mercado. Latam Esportes, que fala sobre a América, fala sobre a criação da América Latina todo, com exemplos, referências. Amo esse site. Obviamente o B9, que é o B9, gente, é o Carlos Merigo, então. O Update Odai, o Edge Age. Eu não quero ver isso. Então tá. Vê uma agência que, por exemplo, você admira muito, que você acha muito legal. Segue essa agência no Instagram, que vai estar sempre postando coisas novas. Poxa, tenta se atualizar no LinkedIn, buscando coisas. Eu não quero agora ser uma profissional. Mas faz um perfil no LinkedIn para você acompanhar o que está sendo feito no mercado. E a última e fundamental dica é a melhor forma de vocês terem referências, serem bons criativos e serem bons executivos relacionados à criação é vivendo. É a única forma de vocês conseguirem realmente absorver tudo. E não tenham medo dessa coisa do fear of missing out. Meu Deus, vou perder alguma coisa. Gente, se perder, perdeu. Se perder alguém te conta. Mas o mais interessante tem experiências diferentes, tem experiências que vocês gostam e tentem trazer isso para o trabalho de vocês aqui para frente. É isso.